Então vamos lá, né? Vamos lá, já que eu, eu disse numa live aí para trás, né? Acho que uma das primeiras, eu falei assim: enquanto tiver assunto de NR10, nós vamos ter live, né? Então, constatando que os assuntos ainda não acabaram, né? Constatando que os assuntos não acabaram, né? Então vamos conversar sobre NR10, né? E o assunto que eu trouxe hoje, né? É uma pergunta que eu já ouvi, né? Eu já ouvi, e não em uma situação, né? Não em uma situação. Por que a NR10 não vai direto ao assunto, né? Por que a NR10 não vai direto ao assunto, né? Volta e meia, né? Volta e meia. Volta e meia vem essas perguntas. Por exemplo, numa live eu falei que o relatório técnico das inspeções atualizadas é o primeiro documento. Não só o primeiro documento, como é o documento de prosseguimento nos trabalhos de adequação. Onde é que está escrito isso? Me pergunto. E não está escrito isto. Está implícito. E quando eu caminho no texto e mostro por que o texto me permite, e nós temos que considerar o relatório técnico das inspeções atualizadas como o primeiro documento, fica claro que é o primeiro documento. Aí vem essa pergunta dessa live, mas por que a NR10 não fala isso? Por que a NR10 não vai direto ao assunto, não é? Por que não fala o que tem que fazer, aonde que tem que fazer? Por favor, estou aqui aflito para cumprir quero cumprir essa NR10. Eu juro que quero. Você não me ajuda, dona NR10? Como é que fica? Eu estou com dúvidas aqui em campo e você não me ajuda, não é? Esta é a cena muito, muito encontrável, né? Muito encontrável aí em campo, né? Na última live, né? Na última live eu trouxe um texto, né? Um texto. Eu li um texto da NR10, um só. Mas isso aqui que aconteceu com esse texto, a gente pode expandir, se não em todos, na maioria dos itens da NR10. O 10.283, onde falava de aterramento, de normas técnicas oficiais, a BNT, né? Normas técnicas oficiais e normas internacionais, né? Aí eu comentei a aflição do engenheiro, né? Que conhece o texto, mas não entende o teor, ou não consegue ler as entrelinhas. Ele pega um texto desse e fala assim: não estou perdido, só de norma técnica eu tenho que ler, conhecer, para aplicar. Vou precisar de umas 3 encarnações aqui, 3 reencarnações, só para ler. Ainda não adotei nenhuma medida. E eu traduzi esse texto. Dentro do interesse do teor da NR10. E quando eu traduzi esse texto, é de uma trivialidade esse item. Uma trivialidade. Falando de coisas que a gente deveria ter feito. Não é? E para mim traduzir esse texto, esse item, para a trivialidade, que se esconde, já que a NR10 não é clara, ela se esconde atrás desse texto, né? O que eu tive que fazer? Lembrar do item 10.1.1. O objetivo único da NR10 é a garantia de segurança e saúde. Isso eu não tenho que lembrar, não posso esquecer, não é? Ninguém lembra do nome, né? Todo mundo sabe o seu nome, né? Todo mundo sabe o seu próprio nome, não é? Você não lembra do seu nome, tem esforço nenhum. Você sabe, né? Talvez você se lembre, de repente, do CEP da sua casa, você usa pouco. Qual que é o CEP? Aí você fica tentando procurar, né? Peraí, e lembra. Aí você lembrou. Agora, saber que a NR10, o objetivo único é segurança e saúde, você não pode lembrar, não. Você tem que saber, né? Tem que estar na massa do sangue. Não é? Então, tendo isso em frente, esse texto, que aparentemente era uma coisa complexa, que exigia eu comprar um monte de normas técnicas, que estudar vários itens normativos, né? Se torna uma trivialidade bastante, né, simples, né? Então vem essa pergunta, né? Por que eles são enigmáticos? Por que não falam o que tem que fazer, aonde que tem que fazer?
né? Por que a NR10 não facilita as coisas? Não é? Essa pergunta. E eu também já tive essa pergunta. Estou falando aqui, não estou trazendo. Eu sou um de vocês. Aí. Eu também já apanhei disso aqui, ué. Também já fiz minhas perguntas. Já fiz minhas perguntas. Eu lembro quando eu estava fazendo o curso lá em 2006. Você lembra se foi 2005, 2006? Aí foi lido um tema lá pelo instrutor, né? Um estudou muito interessante, né? Conhecedor, participou do grupo tripartite. Ele leu um texto, eu falei, esse item já está aí na NR10. Ele levou um susto, ele está mesmo aonde? Olha o item tal aí atrás. Aí leu, e ficou nessa reticências, né? Porque estava, né? Mas assim mesmo a NR10 sente-se à vontade para repetir. Esse item mesmo que eu falei, né? Esse item mesmo que eu citei na última live, a 10283, já estava lá. Falando que tem que ser observadas as normas técnicas no aterramento. No item 10.1.2 já fala que tem que ser observadas as normas técnicas. Né? Então já está incluso o aterramento, não é? Mas então vem, poxa, por que não facilita? Ô Alexandre, você está falando até agora e só está complicando a pergunta. Por que não facilita? Não é? Ok. Né? Eu vou dizer para vocês o seguinte. O texto da NR10 não é um texto técnico. Tá? Não é um texto técnico. Ele é um texto legal, de ligação entre o que a lei apontou como necessário e os nossos campos, as nossas práticas. Vou falar de novo. Existe a lei, existe o capítulo da CLT, capítulo 5, se não me engano, isso. Segurança, medicina do trabalho e segurança. E está em artigos na lei o que tem que ser tratado, né? Questões de exame periódico, questão de EPI, né, sem custo para o empregador, questão de segurança, tá lá nos artigos da lei. Aí chega no artigo 200, fala assim, a autoridade federal, né, de segurança, na época era o Ministério, né, deverá regulamentar os itens aí acima. Então é nesse veio que nasce a NR10 e todas as normas regulamentadoras. Então entendam, a NR10 não criou aqueles assuntos, eles já são direcionados pela lei. Então a norma regulamentadora vai pegar esses assuntos já apontados pela lei e trazer até as nossas fábricas, ok? Trazer até as nossas atividades fabris. É isso que a NR10 faz. Ótimo, isso aí está dando para entender. Tá ótimo. E como ele é um texto legal, a NR10 não tem como objetivo falar das adequações, não tem como objetivo falar o que você vai fazer na sua fábrica. Ele tem sim o objetivo de falar o que tem de ser cuidado e definir responsabilidades. A NR10 é responsabilidades de ponta a ponta, distribuindo responsabilidades. E não entra no prático. Não entra no prático. Quem é que vai cuidar do prático? Hein? Nós que estamos em campo, não é? Nós que estamos em campo. De longe, agora você veja só, o texto da NR10. Bem, primeira coisa, se você não leu, eu recomendo que leia. Baixe lá no site da secretaria. É um texto curto, palavras simples. Não existe frases extensas, são curtas. Linguajar, né, da fala aí, da fala popular, não tem termos estrambolóticos lá. Acessíveis e compreensível. E você lê a NR10 e fala assim, compreendi. O texto é muito claro, o texto não divaga, nem tem reticências, ele é claro.
Agora, depois de você ler, aí você olha para sua fábrica. Aí você olha para o que você faz. E fala o seguinte: então, já que é essa NR10, já que é essa fábrica minha, então, dois pontos. Vamos para as ações. Ali que surge o caroço, né? Ali que surge o caroço. Então, nas questões objetivos da NR10, que é a responsabilização, é um texto maravilhoso. Olha. É um texto que cumpre sua finalidade, não deixa as rebarbas, é forte, é robusto, né? Portanto, tem um tempo de vida aí bastante forte, né, pela frente. Já o teve até aqui e vai ter. Estou falando da revisão de 2004, tá? Né, que é o texto atual, né? Veja só, um grupo sem conhecer a nossa fábrica, sem conhecer o nosso processo fabril, sem conhecer os nossos insumos, sem conhecer o que é bom de segurança e não é bom dentro da nossa firma, sem conhecer todos os etc da nossa firma, da nossa empresa, eles escreveram um texto que se aplica para nós. É universal aquele texto, universal é nacional, né? Aqui no caso. Mas, senhores, nós não estamos no país, não. O Brasil não é um país, não, é um continente. É um continente em extensão física, em pluralidade de atividades econômicas. Pluralidade. Como é que um texto dessas poucas páginas vai falar o que você tem ou não de fazer dentro da sua firma? O que é isso? Isso é missão impossível. E enfraquece o texto regulamentador, né? Então eles não adentram, eles dão um conceito, você tem de cuidar disso. E é um texto que vale para todas as atividades, por mais plurais que sejam as atividades. Me vem aqui à cabeça duas plantas, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar, visitar, né, e fazer trabalhos. Uma de extração de óleo vegetal no interior de um estado do norte. Então eles têm plantação, fazendas, plantando a palmeira, né, que dá o fruto, colher o fruto, levar para o galpão, processo, né, de compressão a frio, extrai o óleo ali no primeiro processo, embarca por vias pluviais, né, para uma planta mais refinada para fazer o tratamento, né, fazer o refino dos produtos finais, né. Essa é uma planta. Assim como já visitei uma planta de alumínio. Então, no terreno tem bauxita. Bauxita é rico em óxido de alumínio, entre outras coisas. Então, a bauxita passa por um processo de extração, vai para a indústria, tem um processo, né, processo lá de separar a bauxita nos úteis, né, nos úteis que tem ali na bauxita. E um deles é óxido de alumínio. Chega na fábrica de alumínio, óxido de alumínio, alumina. E o que a fábrica de alumínio faz? Retira o oxigênio. Eletrólise, processo elétrico, com caçambas de alumínio, né, fervente pelo aquecimento, polarizado, e com isso o oxigênio vai saindo do alumínio. Olha, plantas completamente distintas em necessidades elétricas, em necessidades mecânicas, em necessidades civis, em necessidade de deslocamento de insumos, de partes, de processos, completamente diferentes em maquinários ali existentes. Como é que um texto dirigido para um continente nacional ou uma nação continental como é que um texto vai falar de uma e de outro com propriedade? Não, eles se limitam às responsabilidades. Não, mas Alexandre, as responsabilidades não dá para a gente fazer segurança na planta só com responsabilidades. A gente precisa conhecer a planta. Pois é, quem está te segurando? Preciso conhecer meu processo. Quem é que está te segurando? Preciso conhecer meus insumos, as periculosidades que existem na minha instalação. É esse o convite da NR10?
Vá lá, ué, vai conhecer. É você que é o agente de segurança. Você que é o cara que vai bolar as suas medidas de controle e sistemas preventivos, né? Como para usar o jargão, né? O termo usado na INER10. É você que vai definir isso. Frente ao quê? A realidade do seu campo, a realidade da sua indústria. Esse é o convite. Não é convite porque a observância é obrigatória, né? Convite a gente está querendo ser suave. Essa é a exigência que a NR10 faz, né? Essa é a exigência que a NR10 faz. E aí, quando alguém acha que a NR10 se resume aos documentos obrigatórios dela e ouve isso, né? É claro que você tem que conhecer a sua planta, né? Claro que você tem que conhecer o que acontece lá, qual que é né, a parte mais falha da segurança dentro dos seus processos, aonde está sua planta, é plano, não é plano, tem ribanceira, chove muito. É quando você vê isso, você acha que era só documento obrigatório, você vê a trabalheira, aquilo que você falou, né? É trabalho para anos, né? É trabalho para anos, né? Principalmente, né? Eu vou chamar aqui uma atenção que eu já chamei na live, porque é um gap cultural, né? É um gap cultural. Né? Nós já fizemos trabalho de levantamento da instalação elétrica do cidadão. Firma grande, de grande nome, de grande existência e significância dentro das áreas comerciais, tá ok? Então o que é isso? A firma não tinha registrado a instalação elétrica dele. Quer dizer, a NR10 pede isso? Claro que pede. Como é que você vai fazer segurança onde você nem sabe o que existe? Né? Você tem que conhecer. O que você não se conhece, você não se controla, né? Quem disse isso foi, né, um pensador aí na parte de automação. Primeira coisa de um sistema de automação são sensores. Não é isso, senhor Ricardo Raso, né? Inclusive técnico de instrumentação do colégio técnico, não é isso? Você precisa conhecer, precisa sondar, né? Então você precisa conhecer sua planta para que você possa fazer segurança. Então é você que conhece o campo, você que conhece a prática, ou se não conhece, trate de conhecer. Ou se não conhece, nem trate de conhecer, é bom que você mude sua maneira de pensar e vá lá conhecer. Aí sim você é a pessoa mais qualificada, a sua equipe é a pessoa mais qualificada para implantar as questões de segurança, sim, exigidas pela NR10. Então a NR10 é só um mensageiro. Olha a responsabilidade aqui. No mínimo, em toda intervenção, análise de risco. No mínimo, porque a NR10 fala em condições mínimas, tá? No mínimo, a análise de risco é em todas as intervenções elétricas. Controle, identificação. Se você não identificar, você não controla. E após a identificação, análise de risco, controle. O quê? Dos riscos elétricos. E que mais? Riscos adicionais. Quais são eles, dona NR10? A que você tiver aí na planta, rapaz. A que você tiver aí na planta. E eu arrumo medidas quaisquer. Dê preferência às medidas coletivas. E dentro das medidas coletivas, dê preferência à desenergização, conforme eu estou falando ali na frente. Se você não conseguir, usa outras medidas coletivas. Agora, se você tomou as medidas coletivas e ainda não controlou seu risco, quer dizer, existe sim uma questão ainda de segurança, embora você tenha já produzido aí algumas atitudes, né, algumas medidas, mas ainda não foi suficiente. Parta para o quê? Medidas de proteção individual. Né? No mínimo, um procedimento de como é que você vai fazer as suas ações. É previsível, companheiro. Você tem um quadro elétrico lá. O quadro vai dar pau, vai precisar trocar o disjuntor. Não é uma missão que, poxa, de repente, existe a necessidade de trocar um dispositivo em um certo quadro. Não! O quadro está lá, vai lá visitar ele. O dispositivo está lá. Vai lá conhecer ele, apertar a mão, estabelecer um reconhecimento com a sua instalação elétrica. Né? Bernadette colocou assim, é uma carta de boas intenções.
É isso mesmo, Bernadette. A NR10 é uma carta de boas intenções, mas com veio de obrigatoriedade, né? Tá? Então, apesar de sim ser um convite, por favor, mas é um convite que se morrer alguém, eu vou aí cobrar tudo que a NR10 me permite. E não só o que a NR10 me permite, né? Nós já conversamos aqui em outras lives, os desdobramentos legais, né? Acidente de trabalho é substantivo abstrato, né? O que existe no caso de uma morte é uma morte por não observância de quesito legal, né? Então aí abre os códigos penais, códigos civis. Aí temos advogados aqui na plateia que poderia falar melhor do que eu. Vou me calar aqui para não passar vergonha. Mas é essa a realidade, né? Agora vamos fazer uma reflexão, né? Ok, isso posto, vamos fazer uma reflexão. O que incomoda, o que incomoda na NR10? Por que a gente não consegue ver as ações? Por que a gente quer que uma pessoa que não conhece a minha firma dê as ações? Percebe a loucura disso? A NR10 é uma coisa assim. Vou completar essa carta aí de boas intenções ao Bernadette que você sugeriu, que achei ótimo, né? Assim, pare de brincar na sua instalação. Aí tem coisas que podem matar pessoas e matam. Tem acidentes no nosso país, na parte de eletricidade, na parte fabril. Gente, isso é loucura. Isso é loucura. Porque a planta é visível. As instalações é nós que fazemos. A intervenção é nós que intervimos. As ferramentas somos nós que escolhemos. Quem vai estar na frente do painel é nós que treinamos. E morre gente. A gente, por não ficar espantado com essa realidade, é o gap cultural. A pessoa foi à guerra e o inimigo matou ele. Claro, o inimigo é ardiloso. O combatente não viu onde estava o inimigo, não conhece as armas dele, não conhece a estratégia dele. Diferente de campo, o campo está lá. Se você não conhece, vai conhecer. Vai estabelecer uma relação de amizade, de amor, né? O amor vai se construindo aos poucos, né? Começa com conhecimento, depois com uma amizade mais profunda. Com o quê? Com a sua instalação, com seus equipamentos. Né? Então, isso sim é a questão da NR10, né? Esse estranhamento que a gente tem é porque o que eles pedem está fora do nosso métier, digamos assim. Mas quem está equivocado é nosso métier, ué. Né? Acabei de contar de uma firma que não tem nem instalação elétrica. Eu fui em firma que não tinha nenhum projeto, documentação de nada. Estava lá funcionando. E estava lá funcionando. E todo mundo tranquilo. Quer dizer, se você fala assim, vamos falar de segurança. Como? Eu nem sei onde é que está. Ah, não, o fulano sabe disso. O cicrano sabe daquele outro. O beltrano sabe daquela outra coisa. Né? Então fica aqueles guetos, né? Aquelas regiões onde existe o cara que sabe tudo e ninguém sabe nada. Né? E se a pessoa tira as férias, se a pessoa falece, passa mal, né? Mas não é isso. Nós estamos precisando ter uma instalação que não dependa da gente. Eu cheguei numa instalação, fui contratado, o meu contratador me mostra como que é a instalação, mostra quais são os riscos que eu vou estar sujeito, está explícito na NR10 isso. Mostra quais são as medidas de controle que se utiliza, está explícito na NR10 isso. Mostra para mim os procedimentos que tem operacionais, está explícito isso na NR10. Mostra, e esses procedimentos são detalhados, está explícito na NR10 que tem que ser detalhados. Até que detalhe? De forma a garantir segurança e saúde. Então, olha, então vem o empregador, vem o empregado, e ele tem uma qualificação, e eu treino ele, eu registro ele, e passo informações, e vai para campo, com ferramental conhecido, testado, com EPC conhecido, testado, com EPI conhecido, testado, com análise de risco conhecido, ensaiado, registrado. Para onde que vai essas mortes acidentais, né? É ou não é? Quem está de acordo, levanta a mão.
Eu também aceito contraponto, viu? O chat está aí, por favor. Não precisa concordar comigo com o que eu estou falando. Se tiver um contraponto, uma posição mais sustentável, claro, eu estou aberto a revisões, tá? Eu estou aberto a revisões. Vamos ver uns cuidados. Existem vários cuidados, que são arapucas para o texto, que se ele furar isso, ele entra no campo operacional. Ele está cheio de cuidados para não entrar no campo operacional e ficar apenas nos conceitos, ficar apenas nas responsabilidades, tá? Vou mostrar aqui para vocês algum, tá? Então ele não entra em questões técnicas, não entra. Quando ele fala em questão técnica, ele vai chamar as normas técnicas oficiais. As normas técnicas oficiais mudam conforme o conhecimento da ciência muda. Ótimo, mas se está ali um consenso de uma sociedade civil suficientemente abastecida de mentes e de experiência para escrever o que é mais razoável. Então, se mudar lá, a NR10 muda sem ter se alterado. Então, ela não entra em questões técnicas, né? Está lá no item 10.2.1, citando as normas técnicas. Está lá no item 10.3.8, o que eu usei na live passada, que cita normas técnicas. Mas quando entra o aterramento, as coisas técnicas, ele não toca, ele não fala o que você tem que fazer. Mesmo quando o assunto é simples e trivial, como era o caso desse item. Até as partes metálicas. É isso que está escrito ali. Mas ele não fala dessa forma. Ele fala assim, o aterramento tem que ser conforme normas técnicas. Porque quando você entra no operacional, quando você escreve operacional, tem duas coisas ali. Primeiro é líquido e claro, e todo mundo vai concordar comigo. O que está escrito tem de ser obedecido e seguido. Claro, claro. Agora, uma consequência disso o que não está escrito não é exigido pelo texto regulamentador. Não é? Então, se o 1 está valendo, o 2 também está. Então, se ele adentrar em assuntos técnicos, companheiro, ele vai ter que citar as normas, todos os itens da norma técnica, mas já está, a norma técnica já está escrito. Só fala assim, consulte as normas técnicas oficiais. E segue em frente. Segue em frente ela, NR10, para cuidar do que é dela, que são as responsabilidades. Agora, a norma é segurança em instalações elétricas e serviços em eletricidade. Então, em algum momento, ele tem de tocar em assuntos técnicos. É verdade. E toca minimamente umas 5 vezes e pega assuntos extremamente triviais e de conhecimento público. Ele não entra em questões delicadas, né? Ele não entra em questões controversas. Ele pega, vamos lá ver. Por exemplo, no 10.2.4, ele fala do prontuário e fala que as instalações com carga instalada acima de 75 kW tem que constituir prontuário contendo no mínimo tal. Então ele fala o seguinte, existe uma distinção entre uma grande mineradora e a loja do shopping, ali do shopping, um shopping qualquer. Existe. Os riscos são outros. Então nós vamos separar. Nós não vamos exigir da loja do shopping o que a gente exige de uma mineradora ou de uma indústria automobilística ou de uma outra indústria qualquer, né? Então qualquer referência precisamos separar. Em algum momento nós vamos exigir mais documentos. Exige só documento, tá? A responsabilidade não é abonada. Todo mundo continua tendo que garantir segurança e saúde, tá? Não confunda documentação obrigatória com obrigatoriedade. Isso foi um dos temas da nossa live, né? Tá aí gravado. Obrigatoriedade da NR10. Bem, então vamos voltar à vaca fria de hoje. Então como é que vai separar? Olha, poderia ter uma série de quesitos, por exemplo, tipo de atividade, né? Tipo de atividade, mineradora, os riscos são bem diferentes, por exemplo, de um galpão comercial ou de um call center, não é?
Ah, pela atividade, aí quais são as atividades, tem que vai estar escritas as atividades, o que é que nós vamos exigir da atividade um, da atividade 2, da atividade... Percebe como é que vai emaranhando? É uma teia, rapaz. Depois de um fio de teia, tem outro fio de teia. Então, como é que é? Carga instalada, 75 quilowatts. Carga instalada. O que é carga instalada? É trivial, é a primeira coisa. Bate lá na porta da CEMIG e fala assim, eu posso instalar a minha indústria ali na rua X do bairro Y? A CEMIG vai perguntar o quê? Antes de perguntar seu nome. Antes de perguntar seu nome, cara. Assim, qual a carga instalada dessa indústria que você quer instalar lá? Né? Então, a primeira coisa. Vai consultar um engenheiro eletricista, um projetista elétrico e fala com ele a seguinte frase, hein? Essa é a missão. Faz a seguinte frase. Quanto que custa um projeto elétrico seu? Quanto você cobra? Ele vai te dar o preço ou vai te responder com uma pergunta? Ah, vai te responder com uma pergunta, não é? E você está falando de quê? É de uma loja na rua? É de um shopping center? É de um apartamento? É de um prédio apartamento? É um prédio residencial? É um prédio comercial? É de um hospital? O que é essas perguntas que ele está perguntando assim de forma prática de ocupação? Está querendo saber a carga instalada, né? Porque em função da carga instalada ele consegue sim avalizar, né, a responsabilidade, o tamanho do projeto, o homem-hora dele. Carga instalada. Olha que coisa pueril, até Chapolin Colorado, né, conhece isso, né, ou entende disso, né. No item 10.14.6, tem uma questão, 10.14.6, olha, nós estamos falando de segurança em eletricidade. Eletricidade é eletricidade. Onde tem tensão e corrente é eletricidade. Então a pilha que você compra na padaria, ali é um assunto elétrico. Mas ali tem alguma coisa de segurança? Carece de alguma coisa de segurança? Então, o que é? Nós precisamos dividir as instalações elétricas naquelas que não nos interessa fazer exigência. Vou falar a mesma coisa com outra palavra. Aquelas que não oferecem risco para as pessoas. Vou falar de outra forma. Aquelas que não oferecem perigo. Se não oferece perigo, não há de se falar em risco. Não é? Então, o que é extra baixa tensão? Tensão. Você nem sabe a eletricidade, mas tensão você sabe, né? Ah, na tomada é 127 ou é 110, né? Não é isso? Você vai lá na padaria. Você tem pilha aí? O que o cara vai te perguntar? Qual que você quer? De 9 volts? De 1,5 volt? Qual bateria, né? Qual que é a tensão? Então, vamos lá. Abaixo de 50 volts em corrente alternada. Isso. Ou abaixo de 120 corrente contínua. É o que é chamado de extra baixa tensão, que é o que é denominado na norma regulamentadora como tensão de segurança. É uma tensão que não oferece perigo ao ser humano. E, portanto, a NR10 não trata dessas instalações. Tensão elétrica é coisa conhecida. Eu vou falar para vocês, o que mata não é tensão elétrica não, tá? O que mata é corrente elétrica. Mas se ele fosse referenciar a corrente elétrica, ia entrar numa teia danada, né? Para quem duvida isso, essas cercas elétricas, que é projetada para não matar, é projetada para assustar, é projetada para convidar o meliante a tirar o time, né? Ali é da ordem de quilovolts, 15 quilovolts, 16 quilovolts, né? Ali não é muito regulado não. Mas nessa ordem de tensão, a corrente é baixa, né? Para não matar. Mas o que a NR10 pega? Pega o trivial, onde não há tensão, não há corrente, né? Ok? É um assumir. Ótimo. Tá lá no item 26 do glossário, ele define sistema elétrico de potência. Ah, um teco ouve isso, é potência? É potência instalada? É potência aparente? É potência real? Potência vatada? É VA? Né? VAR? É potência reativa? Nada disso. O assunto é físico. Geração, transmissão, distribuição, chama-se sistema elétrico de potência. Até os medidores, né? Isso chama sistema elétrico de potência. É físico. Você vê, você está andando na rua, olha para cima e fala assim, ó, um CEP aqui. Né? Ó, um CEP ali em cima do poste. Né?
Mas por que existe essa distinção? Existe essa distinção exatamente porque no CEP as questões de controle, as medidas de controle ficam mais precarizadas, né? Ficam mais difíceis, né? Áreas públicas, normalmente, são questões de segurança, que é o objetivo único da NR10, não é? Que é o objetivo único da NR10. No anexo 2 é lindo isso. Aí veja só, nós precisamos de alguma coisa técnica para definir aonde que existe risco elétrico. Aí o técnico, o engenheiro pensa, corrente de curto-circuito, tensão fase neutro. Nada disso. Nada disso. É o seguinte, você pode pegar num ponto energizado, sua mão alcança, se alcança um ponto energizado, existe ali uma zona livre, eu estou suficientemente afastado desse ponto energizado, existe uma zona de controle, que é eu estou próximo desse ponto energizado, e existe uma zona de risco. Então, um ponto energizado, olha que simplicidade. Aí, quais são essas distâncias? Tem uma tabela em função da tensão nominal da instalação. Não precisa voltímetro, não precisa medir. Né? Qual que é a tensão aqui? É isso. Portanto, consulta a tabela, são tantos centímetros, a zona de risco, zona controlada, zona livre. Trivial. Trivial. Então, esse assunto técnico, poxa, sei lá, acho que é muito mais administrativo do que técnico, né? Mas eles criam isso numa simplicidade franciscana, né? E a simplicidade franciscana traz algumas reticências, né? Já vi indústria discutindo, nós somos CEP ou não somos CEP, né? E pela definição, pela letra, a partir da medição não é CEP, ele estava no não CEP. Todavia, quando você via a instalação elétrica lá dentro, convivendo com geradores, vários geradores de diferentes fontes primárias, nossa senhora, precisa nem abrir o olho. Eu considero aquilo CEP. Né? Lembrando que a garantia de segurança e saúde está no colo deles. O que eles ganham em definir que não é CEP ou não é CEP é assunto de menor monta. É assunto pequeno. Trabalho garantindo a segurança e saúde, estamos de boa. É o que está no primeiro item da NR10, não é? Então, quando a NR10 parece que está falando de coisa operacional, isso você vai encontrar lá no 10.5.1 e 10.5.2. 10.5.1 é desenergização. São consideradas instalações desenergizadas as instalações que for seccionamento, impedimento de reenergização. Aí vem um monte de item, letras técnicas, né? Aqui é assunto técnico. Finalmente aqui está falando alguma coisa que eu tenho que fazer técnico, né? Aí você lê no item no seguinte, 10.5.2, né? Após o trabalho para reenergização da instalação, tem que seguir os seguintes passos. Tá tudo assunto técnico, a linhas técnicas. Você fala assim, finalmente me falou o que eu tenho que fazer, não é? Aí você segue no próximo item. 10.5.3. Vou ler. As medidas constantes, nos dois itens acima, desenergização e reenergização, não vou ler todo o texto não, tá? Podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas. Aí entra num texto longo de responsabilidade, né? Qualquer pessoa qualificada, habilitada, autorizada, com arrazoado, formal, por escrito, justificando, né? Todo assunto de responsabilidade. Esse é o assunto da NR10, né? Dela, a NR10. Responsabilidade. Então fala um monte de responsabilidade, desde que, olha o finalmente desse texto, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente dito aí nos dois itens acima. Quer dizer, os itens que são operacionais não são, é uma referência do nível de segurança que a autoridade regulamentadora acha mínimo. Eu ia falar justa aqui, cometeu uma besteira, mínimo, porque está lá no item 10.1.1 que fala que são as condições mínimas, ok? Mínimo. Então, aquela é desenergização mínima.
Aquela é higienização mínima que está explícita na NR10. Mas pode ser mudada. Então, não existe um item operacional na NR10. Não existe um item operacional. Tem gente que arrepia quando ouve isso. Mesmo gente que conhece bem da NR10. Mas depois numa conversa, né? Se me mostrar argumento mais justo, eu mudo. Eu refaço a live. Ok? Tem um outro assunto que é muito útil na NR10, que é exatamente para ele não entrar no campo operacional. Ele não fecha lista. Ele não fecha listas. Tem várias, poucas, não são muitas não, listas, mas ele não fecha. Então a lista deles são exemplos, né? Não é fechado. Ora, se você faz uma lista fechada, né, você vai ao supermercado. Então compre isso, né? Você comprar no supermercado, né? Normalmente, né, a autoridade maior do lar, né, emite a lista de compras do supermercado, não é isso? Então você vai, ok? O que é isso? É para comprar o que está na lista. E é também para não comprar o que não está na lista, não é? Então a lista fechada, ali tem uma ideia, tem que ter uma concretude aqueles itens pontuados. A NR10 não cai nessa arapuca, né? Não cai nessa arapuca, né? Olha o item 10.2.4, onde fala dos documentos, prontuário de instalações elétricas. Tem que constituir prontuário de instalações elétricas contendo no mínimo, aí vem os documentos. Quer dizer, o que ele está falando? Isso aqui tem que ter. O que mais que tem que ter? Você que é o dono da instalação, coloque que ter o que é necessário, sabendo que seu objetivo é garantir segurança e saúde, 10.1.1, e que o prontuário é um sistema contendo a memória dinâmica das instalações dos trabalhadores. Não é? Então você monta o seu prontuário, mas no mínimo é isso. O que é isso? Lista não fechado. Ao item 10.2.8.2.1, você adota medidas de controle coletivas. Não conseguiu fazer a desenergização, que é a primeira, então você adota outras medidas de proteção coletiva, tais como... Aí vem a relação de possíveis ações, tais como... O que é esse tais como? Está falando assim, olha, vou te dar alguns exemplos, vou te ajudar aqui a você ter ideias. Vou te mostrar aqui várias sugestões dos nossos amigos universitários, né? De gente que já trilhou por isso e encontrou aqui, através dessa lista, soluções. Quem sabe você também pode ser feliz aqui, né? Tais como... Olha o item 10.2.9.2. As vestimentas, né, tem garantia de segurança, devendo contemplar inflamabilidade, campos elétricos, campo magnético, tem uma lista. Devendo contemplar, não está falando assim, contemplando, 2 pontos. É devendo contemplar. Ou seja, dentre as várias coisas que tem que contemplar na sua atividade, preste atenção nessas. Não é? Preste atenção nessas. Olha o item 10.3.9. O memorial descritivo do projeto deve conter no mínimo. Quer dizer, no mínimo tem que conter isto que eu vou citar, mas não precisa ser apenas isto. Você, claro, fique à vontade para fazer o seu bom projeto, seu bom memorial descritivo, de forma a garantir segurança e saúde. Então, contendo no mínimo, está fazendo o quê? A seguir uma itemização que tem de ter, esses itens tem de ter no memorial descritivo, mas que não ficam restrito a esses itens. Fique à vontade, não é? Olha lá, no item 10.4.2, os trabalhos destinados ao controle de riscos adicionais, medidas de riscos adicionais, especialmente quanto? Especialmente quanto, o que está falando? Aí vem uma lista, né? Especialmente quanto a esses assuntos, né? Então ali ele está falando especialmente quanto vou te dar exemplo do que você tem que controlar. Mas não estou fechando, né? Não estou fechando. O Pedro está falando aqui, o anexo da NR10 contém alguns diagramas de técnicas de aterramento? Não. Dentro da NR10, não. Tá? Dentro da NR10, não.
Ele joga isso para as normas técnicas. Ele fala que você tem que ter registrado. Quer dizer, você tem que ter documentação do seu sistema elétrico, tá ok, Pedro? Então, a documentação, agora, qual que é ele? Isso é contigo. E segundo as normas técnicas, tá ok? Né? Muito importante. Só os sistemas de instalações elétricas são vários, né? São vários que nós temos previsto em norma, né? Então, quais são eles? Com diferentes implicações nas questões de segurança, não é? Nas questões operacionais e questões de segurança, tá? Ok, Pedro? Né? Memorial descritivo do projeto. Ah lá, no 10.4.2. Tem outra lista também. Nos trabalhos destinados ao controle de riscos adicionais. Isso aqui eu já falei, né? Especialmente quanto ao 10.10.1. Nas instalações de serviço de eletricidade, deve ser adotado de sinalização, conforme INR da sinalização, se o número, dentre outras as situações a seguir. Dentre outras, quer dizer, é o que eu estou falando e o que mais você entender, julgar ou perceber que é necessário, né? Que é necessário. Nós estamos às 20h17. Eu estou vendo aqui que o que eu preparei o tempo não vai permitir, né? Mas a gente continua isso na próxima live. Mas dá para caminhar mais um pouquinho, e eu vou mostrar para vocês. A NR10 faz exigências legais, tá ok? Exigências de lei. É isso que ela faz, né? Por exemplo, profissional habilitado. O que é o profissional habilitado? Tá no próprio corpo da NR10, em alguns itens operacional, 10.8.2, exatamente, 10.8.2. O 10.8 fala dos profissionais, 10.8.2. Olha só o que é profissional legalmente habilitado. O trabalhador qualificado e com registro no conselho de classe. Então vem a pergunta, o que é qualificado? O que é qualificado? Qualificado é aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Então eu formei num belo dia em engenharia. A PUC-MG é reconhecida pelo Estado brasileiro. Então eu cumpri uma série de obrigações, né, para ter esse reconhecimento do Estado brasileiro. Então eu sou engenheiro. Eu sou habilitado, eu sou qualificado em engenharia e vou morrer qualificado em engenharia. Isso não muda, ok? Isso não muda. Então eu sou qualificado. Agora tem mais. Além de eu ter um diploma, ter sido um dia na minha vida diplomado numa escola reconhecida pelo Estado brasileiro, eu exerço hoje engenharia. Então esse é assunto do Conselho Regional. Não só eu formei, como estou exercendo. Ok? Não só formei, como estou exercendo a engenharia. É isso? Então, o que isso quer dizer? Eu, Alexandre, profissional habilitado em engenharia, respondo civil e criminalmente pelo que eu faço em engenharia e pelo que eu deixo de fazer em engenharia dentro do território brasileiro. Então, posso sim ir levado a júri, levado às barras da lei. Por quê? Porque eu, no território, alcancei esse grau e tenho a responsabilidade de engenhar como se deve. Né? Então, imagina só um projeto elétrico mal feito, né? Mal feito, e vai causar uma morte, vão levantar, mas esse projeto é errado. Quem que foi? Foi o fulano de tal. Fulano de tal, você não fez o cálculo aqui da corrente curto-circuito? Não, mas eu não entendo nada disso, não. Pô, mas como que não entende? Não, eu sou formado em medicina. Então o médico pode ter palpite em eletricidade. É bom que não tenha, né? É bom que não tenha. Né? Mas ele pode ter palpite. Agora, na medicina, ele é responsável. Percebe? Então, existe o quê? O profissional habilitado em vários itens da NR10 é exigido profissional habilitado. Quer dizer que responde pelo que faz ou deixa de fazer a engenharia. Isso é legalidade. Eu não posso fazer
gracejos em engenharia. Não, eu tenho responsabilidade. O Estado brasileiro me reconhece como engenheiro e eu tenho que me portar e atuar como tal, né? Se eu quiser passar uma receita aqui de pão de queijo, é só um palpite, tá? Ok? Aí eu posso passar, mas se você vai me levar na justiça que a minha receita não funciona, isso não vai colar, não, tá? Mas se eu fizer um projeto e o projeto é errado, sim, por favor, me leve às barras da justiça e vá lá no CREA reclamar, ó, esse engenheiro que você está falando aí que pode engenhar, ele não está engenhando, não. Está ruim da cabeça. Corta aí a habilitação, corta aí o reconhecimento dele na atividade profissional, né? Então, profissional habilitado está lá. Profissional qualificado está lá. Né? Está lá no texto da NR10. Profissional capacitado. O que é o capacitado? É a pessoa que não tem curso oficial, mas trabalha na área técnica, né? Eu já trabalhei com um grande entendedor disso aqui, não é, Pedro? Trabalhei muitos anos com o Pedro, um excelente profissional de SPDA, né? Excelente. Eu tenho projeto de SPDA, eu quero o Pedro do meu lado aqui. Pedro, vamos fazer junto aqui, né? Porque ele conhece bastante. Ele não tem formação oficial na parte elétrica, tá? Ele tem formação, não tinha, né, Pedro? Agora já formou, ele hoje é um engenheiro, né? Mas eu trabalhei muito tempo com ele quando ele não era formado oficialmente na parte elétrica, né? Ele era técnico de edificações, né? Então o que é isso? Enquanto ele estava fazendo projeto de SPDA, ele pode fazer, ele está sendo capacitado pelos engenheiros da firma, com certeza o dono da firma. O que é isso, capacitado? O Pedro faz. Se ele fizer bobagem, quem responde é o dono da firma, né? Porque o dono da firma, sim, ele é habilitado, né? Então ele que responde na justiça, não é? Ele que responde na justiça, né? Marco Antônio Tomé, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Então, a NR10 não faz menção a profissionais nos assuntos legais. E não deixando brecha. Ok? Todo filho tem pai. Filho bonito tem pai. Filho feio também tem pai. Ok? Não existe orfandade na parte elétrica. Não existe orfandade, percebe? E quem é que não deixa órfãos? A NR10, não é? Profissionais autorizados, né? Quem são profissionais autorizados? É o profissional com anuência formal da empresa, ok? O que é isso? É um cara que está agindo com conhecimento e sob o auspício da firma. Então, por exemplo, uma OS na parte elétrica, um procedimento, não se faz sem uma OS. E a OS é assinada por um profissional autorizado. Quer dizer, quem está autorizando aquela OS, aquela intervenção, não é o eletricista, é a firma. Percebe que é um assunto de responsabilidade? É a firma. Então, vários assuntos dentro da NR10 têm que ser profissionais autorizados. A menina da recepção não é autorizada a mexer na instalação elétrica. O eletricista da equipe de manutenção é autorizado. E é por isso que tem um item lá da NR10 falando que a autorização para se trabalhar na parte elétrica tem que ser consignado no departamento de pessoal, tem que estar registrado e ele tem de estar visivelmente, facilmente identificável em campo como uma pessoa autorizada. Então, o eletricista vai estar diferenciado da recepcionista. E você bate o olho e fala assim, ali está... Você nem sabe o que é recepcionista. Ali está uma pessoa não autorizada a abrir quadro elétrico. Aqui está uma pessoa autorizada a abrir quadro elétrico. Porque eu bati o olho e fiz cor do capacete, cor do uniforme, crachá, não sei. Mas tem que ter essa visualização. Porque isso é assunto legal. Isso é assunto legal, não é? E, para terminar, até que eu fui bem, para terminar, né? Pasmem, estão sentados aí? A NR10 não exige qualidade. A NR10 não exige qualidade.
Ele exige que você seja formado num curso que o Estado brasileiro reconheceu. A escola é boa ou ruim? Não pergunta. Essa faculdade presta ou não presta? Não pergunta. Aqui eu rogo as minhas preces aos conselhos, né, federais, né, e regionais, né, os CREAS e o CONFEA. Isso são autarquias com essa responsabilidade, fiscalizar o exercício da profissão, fiscalizar o exercício da profissão. Mas a NR10 não entra nisso. A NR10 fala, ó, não tem boa qualidade, não tem essa palavra, não tem boa qualidade, né? Não tem a palavra experiente. O projetista tem que ser experiente de forma nenhuma. Está formado num curso, o CREA deu o artigo para ele fazer o projeto, pode fazer o projeto. Agora, você que é dono da firma e tem que garantir segurança e saúde, você está no seu colo, está no seu CPF a responsabilidade. Você vai contratar qualquer projetista? Então a qualidade, as próprias responsabilidades inerentes à NR10 já está te convidando, cara. Já está te convidando, né? Vai ser o tema de uma live aí, né? Maior projeto de profissionalização nacional, né? Com custo zero para os dinheiros públicos, né? Para o dinheiro público, né? Custo zero para o dinheiro público. É papel e assinatura e publicação no Diário Oficial. Chama-se NR10. A gente pode trazer isso aqui para comentar um pouco aí em outra oportunidade, né? Não está em tempo aqui. Então, NR10 não existe qualidade, tá? Não que ela não esteja preocupada, é claro que ela está querendo, mas isso aí já está no seu colo, lá no item 10.1.1. Senhores, já estamos chegando aqui no nosso término dos 60 minutos, né? Eu queria reforçar aqui que essa live fica gravada, estará gravada e disponível daqui a pouco aí no Instagram, e daqui amanhã, então, depois já estará no YouTube, no Facebook, né? Quem ouviu, pegou parte, né? Quer reouvir ou quer ver o que é que eu ousei falar aqui em rede social, né? Dê uma conferida, né? Eu espero estar sendo útil para vocês. Os assuntos que eu preparei aqui tá no finalzinho, mas eu toco nisso na próxima live, né? Para a gente fechar aí esse assunto, dar uma consistência aí nesse assunto, né? E a gente continuar, claro, trazendo assuntos aí da norma regulamentadora número 10, né? Eu disse um dia aí para trás que enquanto tivesse assunto, eu estaria nessas páginas, enquanto a saúde me permitir, Deus quiser, né? Enquanto Deus quiser, eu estaria aqui conversando sobre NR10. Então, enquanto não esgotar assunto, eu estou aqui, né? Então, temos assunto, temos pano para manga, não é isso? Então, agradeço a presença aí de todos vocês. Uma grande alegria, Tomé, te ver aqui. Eu sei que você é muito apertado aí nos seus compromissos, né? E o Tomé já esteve aqui numa live, né? Tem o Ar da Graça aqui. E eu já convidei ele de novo. Não sei se vai conseguir uma agenda aí para falar de uns assuntos bastante específicos na NR10, né? É isso mesmo, Tomé. Tenho deparado com essas situações em grandes empresas. Show de bola, seus esclarecimentos são pontuais, claros e objetivos. Ok, eu agradeço aí a atenção de todos, tá? Uma grande alegria. E eu encerro aqui a live de hoje. E na quarta-feira que vem, sempre às 19 horas e 30 minutos, né? Eu estarei aqui, né? Sempre pontualmente às 19h30 eu estou começando.